A oralidade é o processo pelo qual as narrativas de Israel, que constituíram a sua história, foram tomando corpo. É preciso que você entenda de imediato que a Bíblia não nasceu como texto escrito. No começo de tudo, eram histórias contadas de pai para filho, de avô para neto, e então essas histórias foram se transformando também ao longo do tempo. E esse é o objetivo principal da nossa aula de hoje, entendermos um pouco esse procedimento. Esse período de fase oral foi longo, ele não foi uma coisa muito rápida. Nesse sentido, as histórias contadas foram depois fixadas como narrativas escritas. Israel tinha uma dependência muito grande dos países vizinhos. Talvez não seja a hora de falarmos países, mas talvez falarmos nações. E as nações vizinhas de Israel, mais efetivas, mais fortes que estavam ali, eram exatamente o Egito e a Mesopotâmia. Muito do que nós encontramos na tradição de Israel, no culto de Israel, na língua e nos costumes, vai ter relação com essas nações vizinhas. Um exemplo para você ficar bem inteirado dessa situação é o fato de o Deus de Israel ser chamado de rei. Israel não tinha rei no começo. Então essas nações tinham, mas só que elas apresentavam a sua noção de realeza aplicadas ao Deus bíblico. Esse elemento vai aparecer no Pentateuco, vai aparecer nos profetas, vai aparecer sobretudo nos salmos. Existe um bloco de salmos que são salmos reais. É importante então que você entenda que os escritores bíblicos buscavam antes uma forma de narrar, né? Então, nesse sentido, entender o que Deus queria para o seu povo era preciso olhar o contexto histórico. Aliás, nós não podemos ler a Bíblia sem levar em consideração o contexto histórico, que existem contextos históricos específicos para situações dentro da Sagrada Escritura. Ler a Bíblia sem um contexto é perder muito daquilo que a sua mensagem tem para nós. Então, nós precisamos estar atentos a esse movimento, de entender que há contexto histórico e nesse contexto histórico os textos vão se desenvolvendo. Textos esses que nasceram a partir de narrativas orais, de histórias contadas. Essas histórias eram contadas ao pé de fogueiras, essas histórias eram contadas durante as festas, e os pais contavam aos filhos, os filhos contavam para os seus filhos, e assim seguia. Depois, essas histórias foram recolhidas, foram compiladas, de modo que a narrativa bíblica vai tomando um corpo. Só que existe um outro lado, que é um perigo também. Nós não podemos procurar na Bíblia apenas eventos históricos, porque isso é muito desafiador, é muito perigoso. No sentido de que se a gente procura apenas eventos históricos, nós perdemos um outro elemento que é importante dentro da Sagrada Escritura. Para a Bíblia, não é a verdade histórica dos acontecimentos que importa, mas como Deus agiu em favor do seu povo nos momentos de dificuldade e alegria pelas quais as pessoas passavam. Então, quando a Bíblia conta a história de alguém, não é a glória desses homens, desses reis, desses profetas, desses juízes, que são descritas em primeiro plano. Na verdade, é a sua importância para a vida religiosa de Israel. Então aqui é muito claro, e é importante que nós tenhamos essa ideia bem clara, que a narrativa da Bíblia é uma narrativa que está misturada história, política, religião, costumes, língua. Então, tudo isso tem a ver. Portanto, mais do que os feitos desses homens e mulheres, ainda que fossem muito importantes, são os feitos de Deus que constituem a primeira preocupação dos narradores bíblicos. Se você quiser um exemplo disso, pode ler o livro dos Juízes. Há uma série de juízes que apareceu ao longo da história de Israel, fizeram muitas coisas, e dessas coisas nós vamos tirando mensagens, nós vamos tirando lições, nós vamos tirando uma série de conhecimentos, aprendizados que podem servir para o nosso dia a dia e para que a gente não repita aqueles erros que eles cometeram. É assim a formatação do livro dos Juízes. A preocupação dos narradores bíblicos não é
com a figura dessas pessoas, embora fossem muito importantes, mas é com o modo como Deus agiu em favor do seu povo inteiro. É muito oportuno que a gente pense aqui o seguinte: quando nós estamos falando de oralidade na tradição bíblica, nós precisamos também abrir a nossa mente para entender que quando essas histórias chegaram às mãos daqueles que vão colocá-las por escrito, eles também as retrabalharam. O que isso quer dizer? Aquela história chegou até mim e eu, de alguma maneira, vou narrá-la. Narrá-la agora não mais contando, mas escrevendo. Quando eu escrever, eu vou então reorganizar alguns pontos. Eu vou acrescentar detalhes. Eu vou tirar outras coisas que eu considero inoportunas para aquele povo no qual eu estou transmitindo essa mensagem. Então, se nós exagerarmos, dando muita importância à oralidade, achando que só os iletrados contaram histórias, podemos perder o horizonte de que boa parte das sociedades antigas e tradicionais dispunham de recursos para a escrita e leitura. Então, assim, muitas comunidades, muitos povos antigos escreviam e liam, não é? E aí existiam entre esses povos pessoas muito capazes de fazer essa organização da qual eu estou falando. Nós precisamos entender também um outro dado: a Bíblia não nasceu como fonte de doutrina. Ela não nasceu como texto doutrinário, ou até mesmo como texto religioso, como nós encaramos hoje. Isso vai acontecendo aos poucos. À medida em que os povos vão tendo contato com esse texto, é que ele vai se tornando relevante ou não para aquela tradição na qual ele está inserido. Se nós negligenciarmos essa informação, nós tendemos a ir para o texto bíblico com os nossos pressupostos, com as nossas ideias, perguntando muitas vezes o que esse texto tem a dizer para mim, esquecendo-nos de que esse texto antes disse alguma coisa para aquela comunidade primitiva. Aí é que nós encontramos um elemento forte dessa tradição da oralidade. Eles vão respeitar, sim, aquilo que receberam. Eles vão respeitar. Só que eles terão plena liberdade de retrabalhar o material recebido. Gostaria que isso ficasse para você como um elemento de grande destaque nessa nossa aula de hoje. Aquilo que eles recebem, que foi lhes contado, eles então retrabalham, eles reorganizam, de modo que a tradição recebida por eles vai ser repassada na sua essência, mas muitas vezes não exatamente como foi recebida, como foi ouvida, como foi contada. Um exemplo bastante claro para que a gente possa ter isso bem em mente é o evento histórico do exílio para a Babilônia. O exílio da Babilônia, ele foi um momento em que aquilo que vinha sendo escrito por Israel foi, de certa maneira, compilado e finalizado. É óbvio que depois do exílio, muitos escritos ainda foram elaborados, mas até o exílio nós temos uma mescla de textos escritos e tradição oral. Então, o exílio significou um elemento interpretativo para a vida daquele povo. Ao viver o exílio na Babilônia, eles então entenderam muito da sua tradição, muito da sua história. E quando eles escreveram os textos que nascem nesse exílio da Babilônia, eles vão, de certa maneira, colocar ali todo o significado do passado. Então, se antigamente Israel foi libertado do Egito, se antigamente Deus agiu em favor do seu povo, levando da casa da escravidão para uma terra boa, agora no exílio eles têm essa mesma perspectiva. A fé de que Deus vai libertá-los também desse momento histórico tão perigoso, desse momento histórico tão conturbado. De igual modo, nos relatos proféticos, os eventos históricos aparecem com riquezas de metáforas e nuances que são sofisticadas. Os profetas que viveram os tempos pré-exílicos, ou mesmo o tempo do exílio, são profetas que vão fazer a leitura do seu contexto histórico a partir daquilo que eles estão vendo. Se tomarmos, por exemplo, Jeremias, Isaías,
Ezequiel, esses são profetas que estão muito próximo ou dentro mesmo desse período do exílio. Eles vão olhar para trás, vão ler a história, vão perceber nuances, elementos que vão ajudar a interpretar o momento presente. Então é muito importante que você entenda isso. Os textos, eles nascem, mas antes deles existe uma oralidade. Existe um momento em que eles são contados. Quando então nós tomamos esses textos, nós podemos pensar o seguinte: esses textos vêm de algum lugar com o objetivo de serem contados para pessoas até de outros lugares. Quando isso acontece, vai havendo um movimento interpretativo dentro dos próprios textos, dentro das próprias narrativas. Ora, uma história contada no norte de Israel pode ter uma variante para uma história contada no sul de Israel. Uma história contada no exílio da Babilônia, distante da terra da promessa, distante do templo, distante da realeza, ela vai ser carregada daquilo que eu chamo de uma saudade muito profunda. Por exemplo, o Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ora, eles estão na Babilônia. Na Babilônia, eles estão vivendo um período de completo exílio. Eles estão distantes da sua casa, eles estão distantes da sua terra, eles estão distantes do seu trono. Eles vão carregar nas tintas da saudade. Eles vão dizer de coisas que talvez não necessariamente Israel teria vivido. Mas é a força da saudade que vai motivar, que vai ser o motor que vai trazer essas narrativas à baila. Se a gente olha para algumas narrativas, nós vamos ver variantes. Você sabia, por exemplo, que na Bíblia nunca aparece o nome Mar Vermelho? É Mar dos Juncos, mas pela tradição a gente chama Mar Vermelho. Você sabia que Sinai e Horebe são o mesmo lugar, é o mesmo monte? Que o nome Jerusalém nunca aparece no Pentateuco? Esses exemplos são exemplos que te ajudam a perceber que as narrativas variam de um lugar para outro. São exemplos que te ajudam a entender que essas narrativas são narrativas muito fortes, que estão presentes à mente das pessoas. Nós vamos encontrar ao longo da Bíblia os chamados credos de Israel. São vários credos. Nesses credos, Israel professa a sua fé. Quando eles saem do Egito para a Terra Prometida, essa experiência de libertação é uma experiência extremamente forte. Uma experiência que marcou a vida do povo antigo. Ela vai ser recapitulada o tempo todo na Sagrada Escritura. De modo que nós podemos dizer que o Êxodo é um elemento fundamental para se entender a Bíblia. Se nós não percebermos a força que o Êxodo tem, e aqui eu não estou falando do livro, eu estou falando do evento Êxodo. Se nós não percebermos a força que o Êxodo tem, nós vamos deixar de lado a compreensão de uma série de textos, de uma série de referências teológicas, de uma série de referências literárias que estão presentes na Bíblia. O Êxodo foi tão forte no imaginário das pessoas que ele aparece contado e recontado em diversos lugares. Mas você pode notar que a tradição da libertação do Egito das garras do faraó, o caminho através do mar, o caminho do deserto, a chegada na Terra Prometida, ele vai reaparecer em diversos lugares dentro da Sagrada Escritura. Deus que liberta o povo de Israel é o Deus da promessa, que leva a uma terra boa, a uma terra onde mana leite e mel. Nesse sentido, quando nós olhamos para as narrativas, elas estarão impregnadas dessa memória. E aqui uma palavra importante, memória. Não uma memória que vai ser infalível, que vai contar tudo do jeito que escutou, de forma alguma, mas é uma memória forte, espiritual, teológica, que vai trazer para aquelas pessoas que vierem depois a tradição mais forte do povo antigo. Aquilo que nossos pais nos contaram. E o que nossos pais nos contaram? Eles nos contaram o que Deus fez por nós.
E o que Deus fez por nós? Deus nos tirou da casa da escravidão e nos levou para uma terra boa. Essa é uma das principais histórias do Antigo Testamento. O Deus libertador, aquele que conduz seu povo para uma terra boa. Como disse, uma terra onde mana leite e mel. Ela reaparecerá de modos positivos, reaparecerá também de modos negativos. Isaías 5 vai dizer exatamente que Israel era como uma vinha cultivada por Deus. Essa metáfora é uma metáfora riquíssima para dizer daquele povo que não cumpriu aquilo que Deus havia colocado como aliança. A aliança da parte de Deus é sempre cumprida, da parte do povo, nem sempre. Da mesma forma, o Salmo 80, salmo que começa assim: Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que apacentais a José como um rebanho. Esse Salmo 80 é um salmo que vai dizer exatamente que Israel foi preparado como vinha querida, foi trazido para a terra e, na verdade, Israel não cumpriu aquilo que Deus preparou. De modo que o arrependimento, o pedido de perdão, a súplica de volta para Deus que você vai encontrar nesse salmo, ela revela uma tentativa de mudança de vida. O povo também volta atrás, no sentido de reconhecer que Deus cuidou dele, mas ele não foi fiel. Os profetas são as pessoas que mais fortemente vão lembrar Israel dessa situação, no sentido de que cumprir aquilo que foi prometido é uma tarefa do povo fiel, é uma tarefa do povo que segue a Deus. Quando nós olhamos, então, para o movimento da Sagrada Escritura, nós estamos percebendo que as histórias foram contadas, que as histórias foram continuadas de pai para filho, e só depois elas foram escritas. Quando escritas, elas então trarão a marca daquele que vai redigi-las. Hoje nós não temos a oralidade. Hoje nós só temos o texto escrito. E você me perguntaria, muita coisa se perdeu? Com certeza, muita coisa se perdeu. Nós, infelizmente, não temos acesso, nem para o Antigo, nem para o Novo Testamento, àquilo que seria as ideias originais, as falas originais, as narrativas primordiais. O que nós temos são textos escritos, muitas vezes já interpretação daqueles que escreveram. Quando isso acontece, nós precisamos ser cautelosos e cautelosas na leitura, para que a gente não entre na Bíblia e caia nas armadilhas que muitos dos nossos irmãos e irmãs caem do fundamentalismo, de tomar um texto ao pé da letra e a partir desse texto dizer coisas que somos nós que estamos dizendo, e que não são coisas que o texto está informando. Então é um perigo, nós precisamos ter cuidado. Espero que você possa, junto comigo, fazer esse percurso bonito de leitura atenta do texto, de leitura que vai nos orientar no sentido de percebermos cada vez mais como o texto se constrói. E quando nós temos consciência de que esse movimento de Israel é um movimento demorado, nós então começamos a entrar no sentido mais profundo da Sagrada Escritura. No sentido que nós agora podemos verificar como a ação de Deus na história do povo. Ou seja, Deus escolheu aquele povo, caminhou com ele, ensinou as suas normas, os seus mandamentos, tudo aquilo que ele quis, e o povo vai aos poucos, então, entrando nesse horizonte daquele Deus que o criou e que o chamou para uma vida em liberdade. A palavra de Deus, que está presente na Sagrada Escritura, é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, uma palavra que leva em conta o cotidiano, uma palavra que leva em conta o comum da vida daquelas pessoas. Não é algo que vem simplesmente de fora e coloca à força um modo de vida. Não, pelo contrário, é uma palavra dialogal, é uma palavra vocacional. Ela chama o povo a viver na lealdade, a viver na paz, a viver na esperança. Assim,
Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura com esses olhos, nós começamos a perceber que esse movimento é um movimento de extrema importância, que caracteriza Israel como um povo muito diferente entre os povos antigos. A história de Israel chegou até nós. A história de Israel nos foi contada. E quando as pessoas contavam o que Deus fez por elas, outros prestavam atenção. E muitos desses que prestaram atenção foram capazes de redigir essas histórias. É óbvio, como disse, que muita coisa não foi aproveitada, muita coisa foi deixada de lado, muita coisa não foi descoberta. Quando você abre, por exemplo, o livro dos Provérbios, você terá uma coleção. Há provérbios repetidos, há provérbios temáticos, há provérbios sobre o rico e o pobre, há provérbios sobre as discussões entre as pessoas. Isso alude à ideia de coleção. Alguém compilou, alguém registrou, alguém recuperou esses elementos. Quando você olha para os salmos, a mesma coisa. Existem salmos repetidos, existem pedaços do mesmo salmo dentro de outros salmos. E nós não temos, obviamente, simplesmente a coleção de 150 cantos que Israel teria cantado. Israel cantou muito mais. Israel celebrou muito mais. Mas quem recolheu esse material compilou apenas aqueles. Espero que isso tenha te ajudado e que esse momento possa ter servido como um indicador efetivo na leitura que nós faremos daqui por diante.